Mas eu acho até que entrou no jogo passado, faltou foi o resultado. A performance foi até uma performance que eu particularmente gostei da nossa equipe no último jogo. E na Copa do Nordeste nós fizemos valer o nosso mando de campo. Não fizemos um jogo assim com uma superioridade muito grande em relação ao adversário, até porque o adversário é uma equipe muito bem entrosada, que eles mantiveram a base do ano passado, mesmo treinador, né? Isso facilita muito a continuidade do trabalho. E nós conseguimos abrir muito cedo e controlamos bem o jogo, porque nosso goleiro até que no segundo tempo a gente sofreu um pouquinho mais, mas a gente se organizou defensivamente bem para marcar o adversário e tentou sair em algumas situações de contra-ataque. Foram poucas, mas eu acho que o controle do jogo foi o suficiente para que a gente fizesse os 3 pontos e voltasse a vencer, que era importante para nós. Não só manter a nossa liderança na competição, já que é uma competição muito importante para nós, mas também a gente voltar a vencer para a gente retomar a nossa semana com mais tranquilidade, ter um ambiente de vestiário com mais confiança, e o resultado faz com que tudo isso aconteça no final das contas. O Chamusca, gol logo aos 2 minutos, acho que até surpreendeu um pouquinho o adversário pela intensidade logo de cara, e lembro que na Série B teve um gol muito parecido também, com o cruzamento do Pio e a cabeçada do Lima. É uma jogada que você cobra demais, principalmente quando o Pio está em campo? E quando eu coloquei o Pio para jogar, tem um pouco dessa intenção, né? E com o Arthur, a gente ganha um jogador de área muito forte, que ataca muito ali naquela condição. E a gente fez uma análise, a gente estudou muito ontem no trabalho, foi fechado, vocês não viram, mas a gente repetiu exaustivamente essa movimentação que foi feita ali. E eu fiquei muito contente que logo com 1 minuto, menos de 2 minutos, a gente já conseguisse ser efetivo numa construção de uma jogada trabalhada e que foi mostrado inclusive hoje na palestra para os jogadores, eles conseguirem executar, e esse gol acabou nos dando a vitória. Então a gente fica contente, o trabalho da comissão e do treinador é exatamente esse. A gente viu um CSA chegando pouco ao gol. No segundo tempo teve até umas oportunidades, mas no final você acha que sua equipe conseguiu neutralizar muito bem o atual campeão da Série C? Foi isso que aconteceu? A gente abriu, ainda teve algumas chances no primeiro tempo. Acho que o nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo mais equilibrado, mais consistente. Segundo tempo a gente utilizou uma estratégia de baixar as linhas e chamar um pouco o adversário para cima, para poder jogar primeiro com o Azevedo e com o Luiz, tentando estourar numa postura um pouco mais reativa. Fechamos bem, eles não conseguiram praticamente criar nenhuma oportunidade de enfrentamento com o nosso goleiro, foram apenas chutes de fora da área e no final um escanteio que foi raspado uma bola no primeiro pau ali. Mas de resto a gente conseguiu controlar bem. O que eu acho que faltou um pouco foi a gente qualificar melhor essa postura reativa, sair com mais qualidade, verticalizar o passe melhor. A gente criou poucas vezes, até 1 ou 2 com o Luiz, depois o Wesley entrou muito bem e aí deu uma dinâmica diferente, principalmente aqui do lado direito, e começou a segurar a bola aqui, fez o que a gente pediu, trabalhou bem entre linhas. Então eu acho que no geral a gente fez um bom jogo, mas a gente ainda tem muita coisa para evoluir. E eu acho que pouco a pouco a gente vai buscando a melhor mecânica. Hoje a gente teve muito problema de lesão para escalar a equipe. Eu acho que em cima de toda essa dificuldade, eu acho que o resultado foi muito importante. Poxa, música, o Arthur passou aqui, eu tava falando para ele aquela velha dor de cabeça boa, né? Porque o Elton faz gol, o Arthur faz gol, são 3 jogos como titular, 3 gols do Arthur. Será que não é só botar o Arthur titular que já sai 1-0 Ceará, não, né? Não, o Arthur é um jogador que nos dá uma opção muito boa, é um atacante de área, com bom poder de definição. É um jogador ainda novo, né, que pode ainda evoluir muito, principalmente na questão do seu jogo, né? Ele jogar um pouco melhor de costa, ter assim um posicionamento um pouco mais consistente na hora que o time está sem a bola, ele trabalhar um pouquinho mais. Então a gente tem tentado corrigir, mas é um jogador com um poder de finalização muito grande, ambidestro, finaliza bem com as 2 pernas e sabe fazer gols de cabeça e se posiciona também muito bem. É um jogador de muita força, jogador que tem explosão, arrasta quando pega num contra um com a defesa. Então é um atleta que, apesar da idade, tem entrado muito bem, tem sempre dado resposta, e eu fico muito satisfeito em ter reposição, e a gente sempre falou isso, né? A importância. Hoje, por exemplo, eu podia fazer uma pergunta para vocês, em vez de vocês perguntarem a mim. Hoje jogou o A ou o B? Os dois? Os dois. Tá vendo vocês que não existe A nem B? Tem hora que se mistura tudo, e a ideia de fazer 2 equipes
é justamente para você ritmar todos eles, e quando tiver esse tipo de situação, a gente está com os jogadores preparados para jogar, e foi isso que acabou acontecendo no jogo de hoje. Agora desliga a chave da Copa do Nordeste, pensamento do Campeonato Cearense, já joga na quinta-feira contra o Uniclínico, o time que vem surpreendendo também nesse estadual, e contando também com um pouco tempo de preparação do Ceará para esse jogo, né? Mas é o absurdo dos absurdos, né? Eu acabei o jogo, não tive nem tempo de cumprimentar direito meus atletas, já estava fazendo relação para concentração, porque o jogo é quinta-feira. Mas, infelizmente, né, a gente tem que parabenizar os caras que fizeram essa tabela, mas é a tabela e a gente vai ter que se virar. É provável, e não adianta nem eu chegar aqui e falar de maneira contrária, que quase 100% desses atletas, talvez com uma ou duas exceções, a gente vai analisar nível de fadiga, de desgaste. É possível que a gente coloque um outro time na quinta-feira para jogar. E aí a gente vai analisar direitinho, inclusive os jogadores que não vieram hoje, como o Luiz Otávio, como o Elton, Andrigo. O mais complicado aí de todos eles é o Hernandes, que realmente vai precisar passar um tempo maior, mas os outros pode ser até que algum deles apareça no jogo de quinta. E a gente tem um elenco aí com uma série de jogadores que não jogaram hoje, que estão prontos para jogar quinta-feira. Só que tem que mudar a equipe, a gente não tem tempo hábil para treinar, vou treinar amanhã à tarde, já é véspera do jogo. Então, isso tudo é muito difícil para o treinador. Mas é a nossa realidade e a gente tem que, e já está mais ou menos acostumado a passar por esse tipo de situação, motivar, a gente precisa vencer, voltar a vencer no campeonato estadual, pontuar. Existe um regulamento onde classificam 6 equipes e hoje a gente está fora dessa zona de classificação. Então eu tenho certeza que quinta-feira vai ser uma oportunidade boa para os que não jogaram hoje, a gente apresentar, manter o nosso espírito do jogo de sábado e procurar aliar a boa performance com o resultado final, que é isso que a gente está precisando agora, com todo o respeito à equipe do Uniclinic, que cresceu na competição também e deve fazer um jogo muito difícil aqui na quinta-feira. Eu sei que você não gosta muito de falar gosta muito de falar do próximo jogo, né? Com esse pensamento de sempre ser o próximo jogo. Mas já dá pra pensar no Clássico Rei, Chamusca, você fazendo essas alterações, essas mudanças para poupar atleta? Na verdade, a partir do momento que você faz um planejamento de alternância, você já está pensando, né? Para que esses jogadores que entraram hoje, principalmente, estejam na melhor condição para o jogo de domingo. Até porque é humanamente impossível assim, a gente poder escalar o jogador que jogou sábado, agora jogou terça, vai jogar quinta e depois vai jogar domingo. Então não tem como, a gente vai ter que preservar principalmente esses jogadores que jogaram sábado e jogaram hoje, para que eles estejam numa melhor condição para o jogo de domingo. Então a gente no planejamento já está pensando. Agora, na parte tática, na questão de plano de jogo, de organização de treino, a gente está pensando primeiro no Uniclínica. Amanhã eu vou utilizar esse período da tarde para tentar organizar a equipe. E aí depois a gente começa a pensar no clássico, que a gente sabe também da importância desse jogo.